Unidade 2, Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 3.2, Conteúdo: Gêneros musicais brasileiros, maracatu e bossa nova. Habilidade: conhecer os movimentos maracatu e bossa nova, identificando a sua participação na cultura do Brasil e do mundo. Estabelecer relação e respeito, compromisso e reciprocidade com o próprio trabalho dos colegas nas atividades artísticas da escola. Será que nós vamos falar de música que estão tão distante, manifestações que não têm nada a ver com o nosso cotidiano? Claro que não. E nessas manifestações, nós vamos apresentar também várias características que vocês podem estar fazendo essa conexão com o dia a dia de vocês, com a realidade da nossa localidade, certo? Então, dentro desse contexto da música também, nós vamos falar sobre uma manifestação folclórica que é chamada de maracatu. Então, o maracatu é uma dança, né, folclórica de origem afro-brasileira, típica do estado de Pernambuco. E aí nós estamos vendo aqui uma imagem do maracatu, que existem dois tipos de maracatu, mas o maracatu ele tem várias particularidades que você consegue identificar. Como é a brincadeira, alguma é profana, outra é mais religiosa, mas que tem todo um ritual, tem personagens que fazem essa característica. E como foi que surgiu o maracatu? Vamos ver? O maracatu surgiu em meados do século XVIII a partir da miscigenação musical das culturas portuguesa, indígena e africana. Olha aí a nossa raiz, né? A portuguesa, a indígena e a africana possui uma forte característica religiosa. Então, dentro desse contexto, o maracatu ele vem trazer todo esse legado da nossa cultura, dessa miscigenação portuguesa, africana e indígena, né, que está tão presente no nosso dia a dia, como nós já vimos durante as nossas aulas anteriores, certo? E aí nós vamos falar sobre o maracatu, trazendo do maracatu os personagens que compõem esse cortejo. Vamos ver? Então, os personagens que compõem o cortejo são os seguintes. Aí tem a imagem para ilustrar o que nós vamos falar, tá? Nós temos o porta-estandarte, que leva o estandarte. Este contém basicamente o nome da agremiação, uma figura que represente o ano, né? O ano que foi criado. Então, o porta-estandarte, será que existe alguma manifestação folclórica na localidade de vocês que existe esse personagem, o porta-estandarte? Pois é. Ela também existe no maracatu. E aí nós temos a Dama do Passo. Vamos ver? A Dama do Passo é escrita dessa forma mesmo, tá? Que é o local, é o ambiente, né? Mulher que leva em uma das mãos a calunga. Calunga, o que é a calunga? Calunga é a boneca de madeira ricamente vestida que simboliza uma entidade ou a rainha já morta. Essa aí é uma boneca, né? Que ela está levando a calunga, que é a Dama do Passo. Ela traz na mão a calunga e ela traz uma rainha. Se vocês perceberem, a rainha é uma rainha negra, uma descendente africana, tá bom? E aí, dentro dessa miscigenação que acontece, eles vão valorizar principalmente os personagens africanos, reis e rainhas que vieram no período, né, da escravidão para o Brasil. E perderam toda a sua majestade, mas eles foram perpetuados através da arte, através do folclore. Continuando, aí nós temos o rei e a rainha. Olha o adorno, olha a roupa, ricamente, né, todo confeccionado. Então, o rei e a rainha, as figuras mais importantes do cortejo, é por sua coroação que tudo é feito. Então, a finalidade desse cortejo que acontece é justamente a coroação da rainha. Vamos ver um outro item? Então, nós temos aí o vassalo. O que é o vassalo? O vassalo, um escravo que leva o palio. O que é o palio? É o guarda-sol que protege os reis. Vocês estão vendo aí esse palio também ricamente decorado, tem todas as cores da agremiação, né, desse maracatu, que também eles trabalham com a questão da cor,
certo? Então, o vassalo, ele vai ser esse escravo, né, que vai levar o quê? O palio, que é esse guarda-sol, para proteger quem? O rei e a rainha até o momento da sua coroação. E aí nós temos as figuras da corte. Quais são as figuras da corte? Príncipes, ministros, embaixadores e etc. Aí vocês estão vendo a imagem justamente dessas figuras das cortes que vão acompanhar o cortejo até a coroação do rei e da rainha. Ok? E aí nós temos um outro item, damas da corte. Muito bem. Nas damas da corte são o quê? São senhoras ricas que não possuem títulos, né? Elas não possuem títulos nobiliárquicos. O que são esses títulos? São os títulos que vão passar de pai para filho, que vão ter algumas regalias no reinado, não é verdade? Então essas senhoras, essas damas da corte, elas não possuem esses títulos. Ok? E aí nós temos um outro também personagem que são Iabás. As Iabás vamos dizer, a classe mais pobre, que estão conhecidas como baianas, que são escravas, ok? Então aí são as Iabás que vocês estão vendo, tem toda essa característica, a vestimenta. Então são classificados esses personagens através da vestimenta. Então as Iabás também tem a questão a baiana. Nós temos essa roupa da baiana das Iabás, nós podemos fazer o quê? Um contexto com o carimbó, não é verdade? A quadrilha, a questão do bailado, tudo isso acontece fazendo essa conexão com a nossa cultura, o que já existe em cada localidade. Com certeza vocês devem estar fazendo essa conexão com o dia a dia de vocês aí das comunidades, certo? Então, quais são os tipos de maracatu? Vamos ver? Os tipos de maracatu, existem 2 tipos de maracatu, meus queridos, 2 tipos. O de baque virado, tá? Então, existe o maracatu de baque virado, também conhecido como maracatu-nação. Então, ele tem 2 nomes, tá? Baque virado e maracatu-nação. E nós temos o segundo, que é o baque solto, também chamado de maracatu rural. Ok? Esse maracatu rural, ele vai ter uma pequena diferença, que ele vai ter os cavaleiros de lança, tá? Coisas que não acontecem no maracatu de baque virado. Não existe esse cortejo no maracatu rural, tá? O maracatu rural não existe esse cortejo. Existem brincadeiras, existem todos os cavaleiros de lança que nós vamos ver durante a nossa aula. E aí vamos falar mais um pouquinho sobre o maracatu do baque virado. Vamos lá? Então aí nós temos as imagens, né? Maracatu-nação ou maracatu de baque virado, que diz o seguinte: o registro mais antigo que se tem sobre o maracatu de baque virado data de 1711, mas sua origem é incerta, tá? Então, o que tem é o registro é de 1711, mas a origem é incerta. O que se sabe é que ele surgiu aonde? Em Pernambuco e vem se transformando desde então. A manifestação tem relação com o candomblé, religião de matriz africana, e com a coroação de escravos, negros, né? É justamente aquilo que eu falei para vocês, a coroação do rei. Ele era o quê? Ele era um rei negro, né? Um rei escravo, ok? Antiga estratégia de dominação desse povo pelos colonizadores. Muito bem, continuando. O maracatu de baque virado tem na figura maior o batuqueiro e suas alfaias, com personificação maior do seu ritmo. O ritmo é marcado por instrumento de percussão, olha aí os instrumentos de percussão, e a dança se desenvolve num cortejo que conta com rei, rainha e toda uma corte simbólica, ok? Então, dentro desse contexto, o maracatu de baque virado, vamos chamar que ele é mais urbano. Ele traz o cortejo desse rei, que é um rei escravo, né? Traz todos aqueles personagens que eu mostrei para vocês.
Então, ele vai percorrer as ruas, assim como o maracatu do rural, ele também vai percorrer as ruas, mas ele vai ter características diferentes e é muito forte a diferença que existe. E ele diz aí no nosso texto que ele vai o quê? A mudanças. O que são essas mudanças? É justamente a questão cultural que vai se adequando. Né? Quando o boi-bumbá chegou no Amazonas, houve uma mudança. Será que é assim desde a sua origem, as danças que acontecem na localidade de vocês? Não. A arte há essa possibilidade de mudança e adequando à realidade. E aí nós vamos falar agora sobre o maracatu rural. Vamos ver? Então, o maracatu rural, ou conhecido também como baque solto. Olha a diferença do colorido. Olha as questões da roupa, né? A questão da lança que eu falei para vocês, que é essa lança que eles trazem na mão, todo enfeitado e vão fazendo uns barulhos. Então, o maracatu rural não tem vínculo religioso e se associa ao folclore pernambucano. É conhecido também por maracatu do baque solto. Os personagens principais dessa manifestação são os caboclos de lança, representados por trabalhadores rurais. Continuando, o caboclo de lança, com seus chocalhos, que é o surrão, caixa de guerra, bombonzinho, ganzá e a porca, instrumento de som similares ao da cuíca, dão a marcação frenética do seu ritmo. Então, deu para perceber que o maracatu rural, ele não é tão religioso. Então, há essa diferença até mesmo nas vestimentas, como vocês viram através das imagens. Então, dentro desses dois contextos, tanto do maracatu nação e maracatu do baque virado, né, que é também o rural, ele vai trazer esse contexto folclórico e que vai se adequando conforme a realidade. Será que ele permanece assim desde quando iniciou? Claro que não. Nós acabamos de ver nos textos que foi apresentado para vocês. Essa miscigenação que acontece na cultura. A arte, ela vai agregando os conhecimentos, ela não descarta nada, ela vai modificando conforme a sua realidade. Os portugueses trouxeram os seus saberes, os nativos tinham os seus saberes que não foram descartados, os nossos irmãos africanos que vieram para cá também trouxeram os seus saberes e não foram descartados, foram agregados à nossa cultura. E isso deu essas manifestações que nós conhecemos ao longo do Amazonas, ao longo do Brasil todo. Certo? O nosso samba é um exemplo disso, né? A nossa origem vem do samba. O samba representa o Brasil. Então, voltamos agora para o nosso segundo momento da segunda aula. Na verdade, vamos continuar a falar sobre música, sobre manifestações culturais dentro do nosso Brasil e no mundo afora. Vocês falaram sobre música, sobre instrumentos musicais no primeiro momento, falaram que vocês gostam de escutar sertanejo, rap, né, e outros ritmos e outros estilos que até a professora Gabriela já está pesquisando para conhecer um pouquinho mais também, assim como eu também vou querer saber um pouquinho mais. Mas existem movimentos, gêneros musicais que fizeram a história e que vão dar, né, vamos dizer, caminhos para surgirem outros gêneros musicais. No Brasil existe um gênero musical muito conhecido que é chamado de bossa nova. A bossa nova que nós temos aí, os grandes mestres que nós temos aí, Vinícius de Moraes, gravem esse nome, Vinícius de Moraes e Toquinho e Tojombi, que fizeram parte desse movimento musical. O que era a bossa nova? Já vem de bossa. A bossa nova, em síntese, ele foi criado por um grupo de jovens que faziam parte da classe média alta do Rio de Janeiro, entre Copacabana e etc. Quem nunca ouviu falar da Garota de Ipanema? Certo? Então, a bossa nova foi um movimento urbano, originário no fim dos séculos 50, em sarau de universitários e música da classe média. Aí nós temos dois representantes fortíssimos desse movimento musical, que é a bossa nova. Muita gente às vezes diz assim, tu tá todo bossa, não é verdade? Então esse bossa vem justamente desse conhecimento da bossa nova. Aí continuando, a bossa nova, né, gênero musical brasileiro que ganhou o mundo no início da década de 60, a bossa nova completa 60 anos, completou, né, 60 anos em 2018.
Olha aí, completou 60 anos. Continuando, final dos anos 1950, Zona Sul do Rio de Janeiro, viu como eu falei? Classe média alta? Pois é, Zona Sul do Rio de Janeiro, um ritmo musical se esparrama pelos tapetes dos apartamentos e auditórios da universidade da cidade, para então, no início da década de 1960, ganhar o Brasil e o mundo, símbolo da modernidade e trilha sonora da boemia daquela época. A Bossa Nova completa 60 anos, como nós falamos, 60 anos em 2018, então está com 61. Continuando, a primeira aparição do novo ritmo musical aconteceu disco Canção de Amor Demais, onde a cantora Elizabeth Cardoso interpreta a composição da dupla Tom Jobim e Vinícius de Moraes. É muito interessante, nós vamos ver nesse momento, não músicas que vocês estão, vamos dizer, acostumados a ouvir, mas elas são necessárias que vocês conheçam para vocês poderem entender como deu essa fusão musical, né, dentro do Brasil. Como isso aconteceu? Por que aconteceu? Quais foram os estilos que chegaram até os dias de hoje? Que originou as músicas que nós temos hoje. E a Bossa Nova, ela faz parte disso. A Bossa Nova é um movimento que ela vai trazer dentro da voz, dentro da canção, o estilo como se fosse poético, como se fosse declamado, um amor feito de forma natural, de forma bela, a conquista, a mulher enquanto enaltecida com a sua beleza natural, mas de uma forma muito artística, não aquela poesia que diz que a mulher é pancadona, que ela é uma cachorra, que ela é isso. Não, a Bossa Nova ela vai trazer um estilo de poesia onde mostra a beleza do Rio de Janeiro, da boemia, da mulher. Continuando, vamos ver? A Bossa Nova desponta especialmente em duas faixas, com acompanhamento ao violão, feito pelo baiano João Gilberto, que traz pela primeira vez a batida do violão, que se tornaria característica desse estilo. Continuando. Aí tem uma citação muito engraçada, que eu gosto muito também. É clássico e definitivo momento de parto da Bossa Nova, considera o crítico historiador Ricardo Cravo Albim, que nós estamos aí. Então, vai partir, a partir daquele momento, a música não será igual. Continuando. No início era apenas uma forma diferente de cantar, o samba, mas logo incorporou elementos do jazz e do impressionismo musical. Alguém já ouviu falar sobre impressionismo? Pois é. Então, aí desenvolveu um conjunto de intimista leve e coloquial, com base na voz solo e no piano ou violão, para acompanhamento e com refinamento da harmonia e ritmo. Então, os principais instrumentos utilizados pelos cantores desse período da Bossa Nova eram o violão e o piano, e a voz bem suave, né? Então, o violão e o piano faziam parte vamos dizer, do arranjo musical da Bossa Nova. Tem músicas que fazem parte desse contexto da Bossa Nova, e uma é chamada Chega de Saudade. Então, Tom Jobim fez a parte musical de Chega de Saudade quando estava no sítio de sua família em Petrópolis. Assim que voltou para o Rio de Janeiro, mostrou a canção para Vinícius, que estava de malas prontas para assumir seu posto de diplomata em Paris, mas adiou a viagem em alguns dias para terminar a letra da canção. Então, Vinícius de Moraes era um diplomata. E ele abandonou a carreira de diplomata para justamente ser um cantor da Bossa Nova, e esse poeta, nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Se Tom e Vinícius já haviam estabelecido a parceria de letra e música que serviu de base para o gênero musical, o elemento detonador desse processo foi o reencontro de Tom Jobim e João Gilberto, que se conheciam anteriormente nas madrugadas nas boates carioca. Vamos ver alguns artistas que fizeram parte desse movimento? Então aqui, os maiores nomes dessa época são Nara Leão, Carlos Lira, João Gilberto, Toquinho, Vinícius de Moraes, Tom Jobim e Maísa Matarazzo. Então, meus queridos, a poesia estava presente nesse momento da música, da Bossa Nova.
tá? Então, existem outras músicas que vocês podem pesquisar. Quem gosta de poesia, quem gosta de romantismo, quem gosta vamos dizer, contemplar o belo, né, da música, pesquisem sobre Bossa Nova, tentem ouvir essas músicas, fazer a comparação da música Bossa Nova das músicas que vocês estão ouvindo hoje. Existe toda uma poesia. E eu trouxe para vocês um soneto que é de Vinícius de Moraes, que é conhecido e que faz parte do nosso dia a dia, e é uma poesia que fala do amor. De tudo, ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Que ele seja eterno. Então, a Bossa Nova, ela traz essa poesia. Como eu falei para vocês, Garota de Ipanema é conhecido mundialmente. E Vinícius de Moraes, justamente com Tom Jobim, eles criam essa música para elogiar a beleza da mulher. Hoje nós podemos fazer essa contextualização da música que nós estamos ouvindo hoje em relação à mulher. Será que nós podemos fazer uma poesia sobre a mulher, uma música sobre a mulher, e essa música da Garota de Ipanema? O que tem? Ele elogia a mulher. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É essa menina que vem e que passa no doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o teu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Então, ele fala da mulher caminhando, ele fala da mulher, ela ia de biquíni para a praia. E hoje, um autor, uma música sobre a mulher que está de biquíni indo para a praia, como seria? Então, a Bossa Nova, ela foi esse movimento artístico, esse gênero de música que vai trazer essa questão do uso do instrumento musical, o piano e o violão. É como se eles declamassem, eles vão ter uma influência muito grande americana do jazz e da música impressionista. Eles conhecem esses movimentos e adequam ao Brasil. E colocam a poesia, o sussurrar, o declamar a música, né? Como eu mostrei para vocês. Então, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, João Gilberto, Nara Leão e outros cantores vão fazer parte, né? Eles vão ser o símbolo desse movimento musical que é tão importante para o Brasil e que é conhecido internacionalmente. Você pode, um dia que vocês tiverem a oportunidade de ir para fora do Brasil, Garota de Ipanema é o hino brasileiro, é cantado lá fora, tá? Essa poesia. Então, esse movimento foi criado por jovens da classe média, né? Eles eram universitários, e eles se reuniam nos apartamentos de Copacabana e criaram esse estilo. Conheceram a questão do jazz, conheceram a música impressionista e agregaram, né, novos ritmos e fizeram a Bossa Nova, que foi tão bem, vamos dizer, reconhecida e aplaudida em todo o Brasil. E isso tudo faz o quê? Mostrando para vocês que não foi, os artistas foram lá e criaram a Bossa Nova. Não. Lembra quando nós falamos da questão cultural, das influências, tanto na manifestação folclórica, na dança do maracatu, os instrumentos musicais, como eles estão presentes. Falamos do piano, do violão, que estão presentes na Bossa Nova, a poesia, né? Então, isso tudo reflete a nossa cultura, a nossa arte, e a arte é isso, ela está presente no nosso dia a dia. Quantos alunos que estão aí na sala de aula não são poetas?
Não são alunos que têm essa veia artística de criar poesias ou até músicas. Muitas vezes a vergonha, né, não deixa que eles continuem. Mas não tenham vergonha. Botem essa veia poética, que é muito bonito. Ser poeta, falar do amor de uma forma bonita, de uma forma clara, né, pura, é muito bom.